O que é a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, que pegou muita gente de surpresa, traz para a nossa realidade? Em Mato Grosso do Sul, a expectativa é manter os negócios com os americanos sem alteração, especialmente no setor do agro, que é bastante forte. Eu estou aqui com o Aldo, a gente vai conversar já, depois dessa reportagem que a gente vai ver agora. Até o fim do ano, pelo menos 12 mil toneladas de carne in natura de Mato Grosso do Sul devem ser exportadas para os Estados Unidos. São 2 grupos autorizados a vender para os norte-americanos. Resultado de um acordo assinado em agosto, depois de 15 anos de negociação. A eleição de Donald Trump deixa o setor em alerta. Isso porque o presidente eleito mantém um discurso nacionalista de valorizar a produção interna. Mas, de acordo com este analista de mercado, isso não deve interferir no setor do agronegócio. País nenhum do mundo, e principalmente os Estados Unidos, ele não consegue ser um país autossuficiente, seja na produção de carne, seja na operação de serviços como um todo, né? As exportações do Brasil para os Estados Unidos especificamente vão continuar acontecendo. O grande problema da pecuária de corte no Brasil são os estoques abaixo da necessidade de demanda. Nós temos uma produção diminuindo no Brasil. O setor industrial é outro que mantém fortes relações comerciais com os Estados Unidos. Segundo a Federação das Indústrias, o país é o 9º maior comprador de produtos do estado, movimentando do início do ano até agora mais de 200 milhões de reais. A celulose é o nosso principal produto vendido para os norte-americanos, representando quase 80% do total. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente vê o momento com preocupação. A questão maior é redirecionar todo o investimento americano para dentro dos Estados Unidos, não, e prejudicando o fluxo de investimento para outros países, e fechar o mercado, não permitindo que a gente exporte. E, por outro lado, se ele não manter essas relações adequadas com outros países, nós temos que olhar. Se os Estados Unidos não é oportunidade, nós podemos ter oportunidade em outras nações. Entendemos que ele, como empresário, não vai também aí meter os pés pelas mãos, ou muitas vezes colocar em práticas medidas que foram populares e que podem trazer prejuízos ao Brasil, em especial ao Mato Grosso do Sul, e também à política de desenvolvimento dos Estados Unidos. O Trump foi eleito com um discurso mais protecionista, né? Defendeu durante a campanha a revisão dos acordos comerciais, por exemplo. Na prática, ele quer fechar o mercado norte-americano, o maior do mundo. Bem, Aldo Barrigol está aqui comigo, e isso é ruim para quem exporta, Aldo, para quem vende para os americanos, ou enfim, é muito mais discurso de campanha, é difícil saber ainda ao certo o que vai acontecer, né? Na realidade, Inês, assim, a gente fica sempre na dúvida quando se fala do Donald Trump, porque assim, historicamente, os republicanos, eles são mais... propõem o livre comércio, ou seja, né, relações comerciais dos Estados Unidos com vários países do mundo, do que o Donald Trump divulgou ou trabalhou em toda a campanha dele, que é o protecionismo. Então, assim, nós temos que acender uma luzinha amarela e ficar alerta, porque às vezes o direcionamento do partido, a ideologia do partido não é a mesma ideologia dele, e isso pode mudar. Lógico que ele, como empresário, ele vai propor relações comerciais com vários países do mundo, porque a economia americana é uma das maiores do mundo, é a 2ª maior economia do mundo, hoje a China é a maior. E não tem como uma grande economia como a americana, que é atrelada a vários países do mundo, as relações comerciais acontecem, ser fechada. Então, eu imagino que ele vai abrir esse mercado ainda mais, ele vai estimular as relações econômicas, mas nós preparamos aqui, para quem está em casa entender um pouco melhor, como é que é esse movimento Mato Grosso do Sul, Estados Unidos. Então, vou pedir o pessoal da produção para colocar a nossa primeira tela. Aqui são os números de 2016, exportações do Mato Grosso do Sul, 78 milhões de dólares, importações 55 de janeiro a outubro desse ano. Isso mostra que... vendemos mais do que compramos. Vendemos mais do que compramos, né? O que quer dizer isso? Que nós temos uma relação comercial, o Mato Grosso do Sul vende e compra com os Estados Unidos na casa de 200 milhões de dólares ano, um pouco mais de 600 milhões de reais. Então é um bom movimento que o Mato Grosso do Sul tem com os americanos. Na nossa próxima tela, nós temos números aqui de venda, produtos que nós vendemos para lá.
Principais produtos que nós vendemos, para quem está em casa entender também. Vendemos celulose, vendemos milho, ferro fundido, fécula de mandioca, carne e tapioca. Até tapioca. Até tapioca. Então, pessoal da região sul aí do estado, né, temos uma grande produção lá de mandioca. Nós vendemos tapioca, que é um produto já industrializado. Vendemos a celulose, como falou aqui na matéria. Quer dizer, o setor industrial, um dos grandes compradores de celulose do nosso estado é os Estados Unidos e também a China. Então, se você tem a economia desses países afetadas no que se refere ao protecionismo, você acaba afetando a economia do mundo inteiro. Nós temos uma outra tela de produtos que nós compramos dos americanos. Nós temos fertilizantes, máquinas para as indústrias de alimentos e também aviões de pequeno porte. Isso mostra que nós temos relações tanto de venda de produtos para o mercado americano quanto de compra. Então, qualquer relação internacional, qualquer comércio internacional, ele se baseia pelo ato de vender e comprar. Então, nós temos que ter a mente aberta como país de vender os nossos produtos para os americanos, e os americanos, eles também têm que ter uma mente aberta em relação a quê? Ter taxas de impostos lá que propiciem que o nosso produto ele seja competitivo lá, e nós também aqui no nosso país permitimos que os produtos deles sejam competitivos aqui. Lógico, atrás disso tem muita coisa que precisa ser olhada, não é para todos os produtos. Os americanos, eles brigam muito pelo mercado, por exemplo, do milho. Eles são grandes produtores de milho no mercado interno deles e fazem etanol de milho no mercado americano. O Brasil já faz o etanol da cana-de-açúcar. O nosso etanol ele acaba sendo mais competitivo, mesmo pagando taxas de impostos entrando nos Estados Unidos, do que o próprio etanol do mercado americano produzindo milho. Ele vai e protege o seu país porque tem vários produtores que produzem milho. E assim nós temos também os nossos produtos que a gente produz aqui e a gente faz a nossa proteção assim. Tem que se buscar um equilíbrio. Só para a gente encerrar, a gente mostrou recentemente aqui no Bom Dia que Mato Grosso do Sul conseguiu um espaço para exportar carne in natura, carne bovina. Sim. Isso deve mudar por conta dessa eleição ou você não acredita nisso? Ginês, foi um acordo que foi firmado agora esse ano, inclusive nós já vendemos $1 milhão para o mercado americano depois de agosto, ou seja, entre setembro e outubro vendemos $1 milhão para o mercado americano. Creio eu que esse mercado ele vai ser expandido, lembrando que os Estados Unidos é o maior produtor de carne do mundo, então assim, nós temos que continuar abrindo esse mercado e o nosso produto é de excelente qualidade, não temos o que temer em relação a isso. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo Donald Trump. Obrigado, Aldo, pelas informações. Um bom dia para você. Bom dia para todos nós, obrigado pela audiência de todos.